Glória, todo louvor e adoração seja dado ao nosso Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza absoluta que a igreja está sentindo um clima maravilhoso. A gente está sentindo de perto nestes últimos dias que Deus tem visitado o seu povo, tem alegrado o nosso coração. Parece que nós estamos vivendo aquele período em que Israel estava lá no deserto, lá no Egito. E quando Deus levantou Moisés e falou com o faraó ficou com raiva, enciumado, e disse assim: olha, ninguém vai dar mais palha para eles não. Esse povo está muito desocupado. Eles, se quiser, que vão agora pegar a palha para bater o tijolo. Parece que nós estamos passando por este período. A igreja do Senhor está sendo, muitas vezes, ocultamente, tem gente que não percebeu ainda, perseguida, colocada num canto de parede, mas aí é que nos dá mais vontade de glorificar a Deus. Se nos tranca em casa, lá na nossa casa vira um altar de adoração a Deus. Se lhe fecha uma porta, Deus abre outra porta no outro lugar. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Aleluia. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite tem a ver com o que está escrito na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, sua segunda carta. Queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia aí. Cheguei aqui, pedi ali ajuda ao nosso irmão Nilton para nos achar algumas referências, porque as coisas de Deus não nos surpreendem, né, irmão? Mas é tão maravilhosa, porque eu já estava pensando numa palavra assim há algum tempo, mas quando eu cheguei aqui eu recebi a confirmação de Deus sobre esta palavra, que com certeza Deus irá ministrar ao nosso coração. Para darmos um tema à nossa palavra desta noite, queremos dizer: que tipo de vaso sou eu na casa do Senhor? Qual é o tipo de vaso que você é na casa do Senhor? Vamos lá. Vaso ou vasilha ou recipiente, alguma coisa que contenha, que segure ou que sirva para alguma coisa, biblicamente é tido como um vaso. E as pessoas até fazem palavra de ordem, olha para o outro e pai do Senhor, vaso, né? Oi, vaso, como é que você está, vaso? Né? Já vi até alguém brincando por aí, dizendo: rapaz, fulano não é vaso, é uma vasilha. Mas não tem diferença de vaso, tudo é vasilha, tem vaso. Mas é importante, irmão, porque o que é que caracteriza um vaso? É o material pelo qual ele é feito, né? Se essa palavra que nós vamos ler aqui agora, que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo, 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo, eu vou ler do 19, e vou deixar Deus trabalhar, como sempre eu faço, 19 e 20, que diz assim, ó. Muito bem, a mídia está ali afiada, né? Todavia, o fundamento de Deus ficar firme. E nós falamos isso sobre esta firmeza, o equilíbrio, né? Tendo este selo, 2 pontos. O Senhor conhece os que... Pronto, 2 pontos quer dizer, lá vem a resposta. Todavia, o fundamento de Deus, o fundamento é ficar firme. Fizemos até aqui uma aplicação, né? Firme no amor e na fé, né? Foi o que a gente, naquele dia, trouxemos a palavra. Tendo este selo,
o Senhor conhece os seus. Se não for de Deus, ele também identifica. Mas diz ainda: e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da... O que é iniquidade, irmãos? Olha lá, pecado. Se você está dizendo... Quantos vasos de Deus nós temos aqui? Quantos vasos? Só os vasos. Só os vasos. Então, se você é vaso de Deus, então, o Senhor lhe conhece. Sabe até que você não poderia, com as suas forças, estar aqui. Mas Ele abriu caminho, criou situação, para que você hoje estivesse aqui, para dizer assim: olha, vaso, eu te conheço. E o salmista ainda vai mais à frente dizer assim, que o Senhor conhece esta estrutura de vaso. Ele sabe da minha capacidade, Ele sabe que eu sou pó, que com os meus méritos eu não chegaria e nem alcançaria nada, mas Ele me reveste e me escolhe como o seu vaso. Mas todos que são vasos de Deus têm que se afastar da iniquidade. Versículo 20. Aí ele vem fazer uma constatação ensinando a Timóteo. Ora, numa grande casa, aqui é uma grande casa, irmãos? Olha, não sei você, mas essa palavra está ardendo no meu coração. Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. 2 pontos. Aí você não disse que é vaso de Deus? Aí eu fiquei pensando assim, sabe, irmão? Fiquei analisando. Que tipo de vaso eu sou? Aquele dá 4 material, né? Acho que é 4. Ouro, prata, pau e barro. Porque a gente quer ser barro. Diga uma coisa, Deus pode quebrar e fazer de novo um vaso de barro? Pode? Deus pode quebrar e fazer de novo um vaso de ouro? Pode ou não pode? Pode, irmãos. Pode. Se o apóstolo Paulo diz que numa grande casa tem vasos, e aquele dá 4 matérias, mas tem mais, não? Tem bronze, tem palha, tem cristal, tem PVC. Se fosse hoje, diria tudo isso, porque nós estamos focados na matéria do vaso. Queremos, sendo barro, ser ouro. Mas o que vale é ser vaso de Deus na sua casa. Fiquei pensando assim, eu digo, Jesus, será que tem uma matéria para definir o que eu sou? Porque a Bíblia vai dizer que depois que a gente tiver feito tudo que devemos fazer, ainda somos inúteis, servos inúteis. Irmãos, tem vasos de barro, aí tem aquela questão, acho que é Jeremias, capítulo 18, né? É o capítulo 18, versículo 6, que Deus manda o profeta descer lá a casa do oleiro. Mas se tivesse lá uma metalúrgica, alguém que trabalhasse com ouro, 18:2, né? Jeremias 18:2, que está lá dizendo que Deus pediu para o profeta descer à casa do oleiro para lhe dar uma lição. Mas se tivesse lá uma pessoa que trabalhasse com ouro, fazendo vasos de ouro, e fazia aquele vaso de ouro e depois se quebrasse, será que ele podia fazer de novo, irmão? Olha, irmão, eu estou aqui, humildemente, sempre que se fala em vasos, a gente
pensa logo em vaso de barro. Até porque, diz assim, do pó tu foste formado. Mas se Deus quer fazer de você um vaso de ouro, se Deus escolheu você e classificou você como um vaso de prata, você vai deixar de ser ou não? Se você é uma pessoa dinâmica, aplicada na casa do Senhor, se esforça, trabalha, quer o bom andamento do trabalho, porque na casa do Senhor, não está dizendo ali que ele tinha vaso só de barro, está dizendo no texto? Numa grande casa, tem diversos tipos de vaso, um que canta, um que ora, outro que pula, outro que intercede, outro que geme, outro que divide, porque Deus quem escolheu você ou não? Não foste vós que escolheu a Deus, mas Deus olhou assim para você e disse: olha, as tuas habilidades, hoje eu estou escolhendo você, vem cá, você está lá na lama, mas você agora vai ser um vaso exclusivo para a minha casa, que minha casa é grande. Aí coloca dentro de você um dom. Agora chegou na parte principal, que o que vale não é o vaso, é o que está dentro do vaso. Vamos aprender isso? Os mais antigos, assim que nem eu, sabem que quando a gente está lá no interior, aí tem um fogo de carvão na casa de um parente, na nossa casa, aí a gente quer levar o fogo para outro canto, a gente pega umas brasinhas daquela bem quentinha, é ou não é assim, irmão? Aí bota dentro de uma vasilha, um caldeirão, e já leva, quando chega lá fica mais fácil de fazer o fogo. Imagina aí se eu tivesse uma vasilha desse tipo, fosse de madeira, e eu colocasse o carvão quente, pegando fogo dentro, e andasse mais ou menos assim uma meia hora, o que era que ia acontecer? Se Deus te escolheu como vaso de barro, seja vaso de barro, porque dentro de você, Deus coloca a sua essência. O valor não está no vaso, mas no conteúdo do vaso, porque sendo prata, sendo ouro, ou sendo madeira, se é na casa do Senhor, será um vaso. Aí aqui tem dois tipos de vaso, mesmo na casa do Senhor. Quais são os dois tipos de vaso? Pode ser um vaso de barro ser de desonra, irmão, se vir para desonra? Pode? Pode. Porque eu fiz uma analogia assim, rapaz, Jesus mandou, Deus mandou o profeta descer lá à casa do oleiro. Aí quando estava lá na roda, né, fazendo aquele vaso, estava fazendo o quê? Fazendo o vaso. De repente, aquele projeto quebrou na mão do oleiro. Foi o que o oleiro fez? Pegou o barro, amassou e começou a fazer novamente. Começou novamente a fazer com o material, mas não era aquele mesmo vaso, era outro mais excelente ainda. Melhor do que vaso é estar na mão do oleiro. Porque na mão do oleiro, quando você se aquebranta, quando você reconhece a sua pequenez, sabe que você não é nada sem Deus, você não é nada sem o oleiro, então ele lhe molda, ele lhe machuca, lhe amassa e faz um vaso para honrar na sua casa. Ah, pastor, está brincando o quê? Eu sou ouro, brilho. Vê não meu brilho quando eu chego? Show! Quando alguém olha para mim, ô glória! Ei, irmão!
É barro querendo ser ouro. Eu agora me lembrei de uma... Eu vou dizer, me lembrei, né? Porque Deus colocou no meu coração. Tem vaso, irmão, que inverte a posição das palavras. Ao invés de estar com a cara no pó, está com o pó na cara. É tanto pó que brilha, mas quando sai em casa que toma um banho... O senhor me disse isso, eu fiquei assim com vontade de rir. Mas não é verdade, irmão, porque hoje... Não estou falando só das irmãs não, viu, irmão? Estou falando só de Deus me livre, não estou aqui censurando ninguém. Mas hoje as pessoas têm um medo tremendo de borrar a maquiagem e não sente mais desejo de chorar na presença do Senhor. Empata, proíbe do Espírito Santo transbordar dentro deste vaso. Ó, Deus faz até assim, ó. Eu já vi a pessoa quando vai chorar e faz assim, ó, fechando. Mas a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é os que... Mas está faltando lágrima para o verdadeiro vaso da casa do Senhor. Aí tem aqueles vasos de ouro. Pastor Severino, o senhor vai ser convidado para pregar o Evangelho. Tá certo, varão? Vaso, tá certo, vaso? Que hora é lá? Rapaz, a palavra começa de 8 horas. Só chego faltando 15 minutos, que é para chamar a atenção. Pregador chegou, pregador. Ah, o vaso de ouro chegou aí. Aí todo mundo, olha, rapaz, olha o terno dele, de microfibra. Recebe o microfone. Cumprimento a amada igreja, a noiva do Cordeiro imaculada, com a gloriosa e bendita palavra, saudação da palavra do Senhor. Diz tanta coisa. Aí todo mundo, amém! Não importa, não é a aparência do vaso, é o conteúdo do vaso. É aquele irmãozinho que você não gosta, não dá valor, porque ele só chama você para orar. É aquele amigo, aquele colega que só fala de coisa de Bíblia. É Bíblia mesmo, porque dentro deste vaso está a essência do Espírito do Senhor. Aleluia. Que tipo de vaso eu sou na casa do Senhor, irmãos? Eu fiquei pensando assim, se tivesse demorado mais um pouco aquele vaso ter sido feito, se os irmãos souberem, o irmão me diz, viu? Lá na feira, lá em Poço Branco, tem uns potes, umas jarras, né? De barro, bonito. Eu até gosto de quartinha, tinha uns filtros, umas molingas, tudo de barro. Aí eu pergunto aqui para nós aqui, depois desse vaso feito, já seco, 30 dias depois no sol, para fazer, será que tem condições de quebrar e fazer de novo, irmão? O oleiro, será que faz? Mas, leia Romanos 9:21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele é quem fez você. Agora, dependendo do que está dentro de você, você será para a honra. E deixa eu dizer a você, crente não anda com o olho desse tamanho não, ó. Crente, na maioria das vezes, ele anda assim, ó. Está vendo aí que meus olhos estão fechados?
Quem vai guiando é o Espírito do Senhor. Porque quando ele começa a olhar, ele vai ver defeito e falha em todos os vasos. Mas quando ele anda orando, buscando a presença do Senhor, o Espírito Santo vai guiando. Glória a Deus. Agora tem que ter cuidado, viu, irmãos? Viu, vaso? Vaso. Tem que ter cuidado. Bota ali no versículo 20, meu filho. Para mim ficar... 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 20, por gentileza, só para a gente ficar mastigando aqui esse... Que diz assim, ó. Quem foi que fez o vaso para a honra? Quer dizer, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Quando eu cheguei à conclusão disso aí, eu fiquei pensando assim, mas rapaz, como é que a gente faz um vaso, eu pensando como homem, né? Um vaso para desonra. Mas tem que ter o joio, tem que ter o trigo, tem que ter o positivo e tem que ter o negativo. Agora cabe a você procurar ser um vaso de honra. Porque Deus não escolheu você para ser vaso na sua casa. Agora, que tipo de vaso você é? Porque aqueles que são para desonra, é aqueles que dão escândalo. Anda de paletó e gravata, é crente. Pula na igreja, agora quando chega lá fora, anda igual ao mundo, ou pior do que o mundo. Mentindo igual o incrédulo, ou pior do que o incrédulo. Comprando não paga. Que é isso, irmão? Que vaso é esse? Não, eu tenho cartão de membro. Eu sou membro dessa igreja há 30 anos. Pensando o quê? Quero saber o que é que você está pensando. Não, meu filho. Eu quero saber que a essência do Espírito Santo não está dentro deste vaso. Que desobedece. Que fica tendo uma vida de aparência. Parece vaso de honra, mas não é. Porque o conteúdo vai lhe denunciar. O conteúdo vai mostrar que aquele azeite não é puro. E a Bíblia vai dizer que tem uns que pode falar até a língua dos anjos, né? Agora, de novo, quantos vasos de Deus nós temos aqui na casa do Senhor? De honra, viu, irmão? Vasos de honra. Aí eu pergunto, o vaso é dono de si mesmo, é? Engraçado, porque tem crente que acha que é dono do nariz dele. Eu faço o que eu quero, pastor não manda em mim não, viu? Pastor não manda em mim não, aqui é do jeito que eu quiser e ponto. Meu pastor é Jesus. É não, meu filho, Jesus levantou outros para colocar sobre mim e sobre você. Nunca vi dizer, irmãos, aí foi a lição de domingo passado, né? Escola dominical. Que a criatura se torna mais importante do que o Criador. Quem já se viu isso? Ah, se for para ser crente, para obedecer a Bíblia, não tem quem obedeça. Faça a sua parte, vaso. Ô vaso, faça a sua parte. Se Deus quer te usar, deixa que Ele te use, não use não. Porque tem vaso que se usa, né? Aí diz até assim, desembarca o vaso. Desembarca o vaso. Enche de azeite. Não é assim que o Corinho diz, né? Que eu quero dizer para você, vaso, que você tem valor na casa do Senhor. Mas você não é dono de você mesmo não, viu, vaso?
Se você é vaso, a primeira característica é que você tem um dono sobre você que lhe domina. E se você é vaso de Deus, quem lhe domina é Deus. A festa dessa e o pastor não falou nem no meu nome. Trabalhei que só. Você trabalhou para o pastor, é? Seu salário não vai sair não, viu? Agora, se trabalhou para o seu dono, descansa no Senhor, porque a ninguém deve, é o melhor patrão que possa existir. Ser líder na casa do Senhor, irmãos, essa era a palavra para domingo, mas ser líder na casa do Senhor é uma responsabilidade grande, muito grande, né? Seja de um conjunto, seja de um departamento, ou seja, está, pastor, a responsabilidade é uma só. É uma só. Mas o que está acontecendo hoje, irmão? Os vasos de barro que quer ser ouro, só quer brilhar, né? Brilha mais do que parece. Lá na Constituição Civil a gente tem um ditado, né? Que brilha mais do que catarro em parede, né? Outro dia que tem pão doce. Olha, ô vaso, se o pastor não está te vendo, se preocupa não. Se preocupa não, vaso. Você não é vaso de Deus? Se o teu líder é de departamento, como eu queria que muita gente estivesse aqui para ouvir isso, irmão. Porque está tão difícil. Se o teu líder de departamento não está te vendo, se preocupa não, você não é trabalhador dele. Você não é vaso dele. Você não é menino de recado dele. Você acabou de dizer que é vaso de Deus, então trabalhe ao Deus que está em oculto, que em oculto Ele te recompensará. Precisa do seu nome estar numa fachada ali. Então, obrigado, pastor Severino. Chuta para bem longe que é laço. A honra, a glória, seja para o dono do vaso. Mas tem gente, a gente aprendeu que a gente não é dono da gente mesmo, né? Sim. Mas tem gente colocando vaso de Deus, em lugar errado. Leia aí para mim, por gentileza, Daniel. Me parece que o capítulo 5, sobre aquela questão dos utensílios, dos vaso, da casa do Senhor, aonde eles estão colocando? Os Belsazar da vida. Daniel capítulo 5, a partir do 1º. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus. Só um momento aí. De onde tiraram? Tiraram de onde? De onde? Misericórdia, irmãos. Tiraram de dentro da casa de Deus. Continue. Que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram,
e os seus joelhos bateram um no outro, e ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Está vendo aí, irmãos? Aonde é que os Belsazar da vida estão querendo levar, ou estão levando os utensílios da casa do Senhor? Estão tirando de dentro da casa do Senhor. Conheci uma jovem que cantava, que quando ela recebia a oportunidade, eu fui líder de mocidade dela, que ela dirigia a sua voz, Deus operava maravilhosamente, igual a Davi quando tocava a sua... Não tem aquele que Saul mandava chamar Davi? Se Deus escolheu você para isso, irmão. Quando você evangeliza, quando você canta, quando você prega, você é apenas o vaso. E esta jovem achou por bem, porque tinha um gogó bonito, né? A voz sobressaía entre as demais. Recebeu um convite para ir para uma banda do mundo. E não é que foi, irmão. Não é que foi. Belsazar conseguiu laçar essa pessoa e tirar de dentro da casa do Senhor. Hoje a estratégia do diabo é diferente, viu? Ele não tem mais interesse em tirar, não. Tem interesse em deixar, que é para contaminar. Contamina um, contamina outro, sai contaminando, vai para o pecado, para a mentira, para a prostituição, para isso. Ele agora mudou a estratégia. E eu soube anos depois, lamentável situação daquela pessoa, é uma vingança. Será que Deus não sabia que isso ia acontecer? É, mas no texto que a gente leu não diz que Deus criou vaso para honra e vaso para desonra? O vaso só tem honra quando o conteúdo deste vaso é o próprio Deus que coloca dentro dele. Canta, fez sucesso, irmão. Mas o sucesso é passageiro. E agora ninguém olha nem para essa pessoa, nem se lembra mais, eu ia dizendo o nome da abençoada, nem se lembra mais. O que é que eu quero dizer com isso, meu irmão? Se a sua boca tem um louvor para Deus, então não louve ao mundo. Não louve ao mundo. Está cantando hino na igreja, em casa, música do mundo. Eu repreendo toda a ação contrária que está sendo colocado dentro deste vaso que foi feito para a honra. Tiro toda a imundícia, jogo para longe em nome de Jesus. Diga comigo assim, ó: o meu louvor é exclusivo para Deus. Aleluia, 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 aleluia. Está numa oração tão boa, vaso escolhido por Deus para a honra, ora de manhã, de tarde, de noite, ora antes de dormir, ora na hora das refeições, mas daqui a pouco alguma coisa vai começar a lhe atrapalhar. Eu repreendo esta ação da carne e do diabo em nome de Jesus. Primeiro você vai sair daqui sabendo que você foi um vaso escolhido por Deus. Ô vaso, você está achando pouco que Deus lhe amassou? Quer ser amassado mais, é? Quer? Se quiser, o oleiro está para quebrar. O oleiro está para quebrar. Só não pode deixar de ser vaso. Olha, irmão, não é brincadeira não que eu estou sentindo aqui. Deus está falando para alguém aqui nesta noite.
não dá sua glória a outro. Deus lhe curou de câncer. Deus repreendeu você a enfermidade sobre o seu corpo e lhe escolheu para ser propriedade exclusiva dele. Então não se entregue ao pecado. Aleluia! Vaso, utensílio da casa do Senhor, é para louvar ao Senhor. Para louvar ao Senhor. A unção é muito grande, irmãos, porque tem gente trocando a sua unção por coisas passageiras, coisas que não têm valor. Tem criado na sua mentalidade que alguém não está vendo. Mas o dono do vaso está vendo. Eu não sou seu dono, eu não sou dono nem de mim. Não sou dono nem de mim. Estava dizendo aqui, Assis, quando eu me sentei aqui, o rumo da palavra vem diretamente para isso. Falei com o Nilton porque eu queria falar sobre as 3 posições do vaso na casa do Senhor: antes, durante e depois. Quem você era? Quase ninguém, mas Deus foi lá, amassou você, moldou, quase que caía. Quando caiu, Ele te levantou de novo, te perdoou, te limpou, te amassou, te formou bem direitinho e fez você agora um vaso de honra na sua casa. Por que você quer jogar isso fora? Jogue não. Não seja Belsazar não. Ele não leu o texto, mas a história vai dizer que ele fez a festa dele. Os 1000 estavam lá, tomando vinho, se deliciando com as taxas, com os utensílios da casa do Senhor. Mas quando o dedo apareceu lá na parede escrevendo: pesado foste na balança e achado em falta. Ei, vaso, você que tem, olha, dentro de um vaso tem que ter conteúdo. Deus não faz vaso vazio não, só para ficar vazio não. Ele colocou a sua essência dentro de você, que é o Espírito Santo. De repente Deus chegasse agora e dissesse: aí pastor Severino, vamos pesar aí, colocar aí na balança aí, o que você fez aí? Ih, rapaz, pesaste, foste numa balança, e achado em falta. Oh, tristeza. Mas nesta noite você vai sair daqui sabendo que é um vaso. Não importa se de barro, de ouro, de prata, porque o importante é a essência dentro de você. Eu até pensei sobre isso, irmão. Sabe o que é que está dizendo essas 4 características? Isso aqui foi uma conclusão minha, viu, irmãos? Que eu ganhei de joelho. Não encontrei na Bíblia não, mas de joelho orando, pedindo a Deus: Senhor, me revela o que é que, porque aqui tem prata, tem ouro, tem pau e tem barro. Eu quero ser de barro, mas tu não está dizendo aqui em canto nenhum que o ouro tu não pode quebrar, que tu não pode quebrar o pau, tu pode fazer tudo. Então, aí vai para os novos convertidos. Vaso, formação de caráter. Nunca deixe de ser novo convertido, porque crente velho é um perigo. Eu já sei, eu tenho a teologia, eu já sei disso, o que o pastor vai falar eu já sei. Vai aprender de joelho, meu filho. E eu vou mostrar na Bíblia, porque está no meu coração, eu tenho que dizer, né? O apóstolo Paulo disse, número 1, quando eu era menino, primeira fase do vaso. Aí aqui é fácil de ser barro, porque menino
aprende tudo. Você diz, menino, senta aqui, ele senta. Agora vai dizer isso para um adulto, senta aqui, senta se eu quiser. Ou não é? Eu fiquei pensando assim, né? Irmã Ione falando comigo, menino, menino, barro. Estou dizendo que está na Bíblia não, irmão, eu aprendi assim, né? Aí é fácil, criança, ensina o menino no caminho que deve andar, você pode moldar ele, pode dizer que ele vai ser um aviador, ou um gari, que ele está alegre do mesmo jeito. Agora, quando o crente torna-se ré, irmão, pelo amor de Deus. O pastor está dizendo aí, tem nada a ver. Eu já estudei a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mais uns livros mais. Tem palavra que é dada a revelação de joelho. Está lá, mas se você não orar, não jejuar, não pedir a revelação de Deus, você não recebe. Aí vem a outra fase. Eu era barro, aí depois coloca ali o 22 que é para mim me acompanhando aqui, irmão. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 20. Versículo 20. Muito bem. Aí vem ali, primeiro, né? Vasos de ouro, de prata e de pau. Para a gente concluir, eu coloquei aí nessas 4 matérias, substância que forma o vaso, fases da nossa vida. E é tão bom quando o vaso é de barro, que é fácil de quebrar e fazer de novo. Agora, quando é de ouro, tem que ter uma fornalha, né? Pegue fogo, derrete o ouro, se for aquele ouro de Ofir, derrete, que é o melhor ouro que existe, né? Para fazer o tecido, para fazer um vaso, aí, meu amigo, leva mais tempo, sabe? É aqueles crentes velhos que tem que ter muito fogo, muita oração, muito jejum, muita consagração, para arrancar uma lágrimazinha. O culto hoje foi uma benção, até derramei uma lágrima aqui, ó. Agora, quando é barro, é Deus falando e ele sentindo que Deus está trazendo o alimento. Prata, idem, e pau também. Essa fase do pau, vaso, não está dizendo aí, ó? Pau, ou madeira, né? Em algumas traduções. Quando a gente chega a essa fase aí, irmão, tem deles que tem que andar com óleo de peroba, para passar assim, sabe? E aí, irmão, vai para a consagração hoje? Vou. Conte comigo, estou lá. Aí não vai, não dá satisfação, olha para o irmão, ô irmão, faz show. Dá vontade de dizer, cara de pau, passa um pouquinho de óleo aí nessa cara. Eu fiquei assim, irmão, analisando esse texto na minha cabeça, e não é que aconteceu tudo isso comigo. Irmão, tem hora que a gente é menino, ou não? Faz coisa de menino, pensa como menino, age como menino. Tem hora que a gente é cara de pau. Querendo ou muitas vezes até sem querer. Às vezes a gente faz coisas involuntariamente. Somos humanos, né? Às vezes a gente passa para a cara do irmão e não vai com a cara do irmão aí. O irmão passando ali, ó. Ô irmão, cara de pau, né? Eu estou dizendo a vocês o meu pensamento que era, né? O que foi durante esta ministração na minha vida, porque, como disse o apóstolo Paulo, o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. Que possamos nesta noite tomar a posição de vaso, mas vamos tomar o conselho do corinho que diz, desemboca o vaso e enche de azeite. Que azeite é esse, irmão? É o que, irmão? O Espírito Santo, né? Mas eu não disse que era vaso de Deus? Eu não falei que sou vaso de Deus? E que dentro de mim tem o Espírito Santo? A Bíblia vai dizer que na presença do Senhor há fartura de alegria. Eu não vou nem falar aqui sobre o que pode estar dentro desse vaso, não. Está lá em 1 Coríntios, os dons espirituais, que pode estar dentro de você, porque se Deus escolheu você, é dentro de você que Ele vai colocar os dons espirituais para o bom mantimento da casa do Senhor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue nos esclarecendo, né? Sobre esta responsabilidade que temos. Se você é um vaso que está na prateleira, está na prateleira, mas não deixa de ser usado pelo Senhor, não. Na hora que o Senhor te usar, precisar de você, se disponibilize.
Amém?